Bom dia, igreja, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Borges, eu tenho 30 anos, sou casado com a Georgia, sou pastor aqui na igreja, pastor dos adolescentes, também pastor da área de música informal, mais conhecido como 1B Adoração. Estou muito feliz de estar aqui com vocês essa manhã para compartilhar a palavra. Confesso que os últimos dias têm sido dias diferentes para mim. Eu nasci num lar cristão, família pastoral, então desde pequeno sempre muito presente, muito envolvido na igreja. Mas recentemente eu fiquei 30 dias sem vir na igreja. Olha só, um pastor fica 30 dias sem vir na igreja, né? Mas foi por um bom motivo, e esse motivo é porque nasceu o meu primeiro filho, nosso primeiro filho, Lucas Tito. E aqui uma foto dele para vocês conhecerem. Esse é o nosso filho. Para quem não entende muito de inglês, está escrito pequeno, mas grandioso, né? É o que a gente entende do nosso filhão. E geralmente quando um filho nasce, as pessoas se dividem em dois times. O primeiro time é o time que acha que é a cara do pai, né? E o segundo time é o time que precisa consultar um oftalmologista porque discorda do time 1. Eu espero que vocês estejam todos no time 1, junto comigo. Eu acho que é a minha cara, né? Mas eu falo que ele é a minha cara, mas com a beleza da mãe, potencializou, entendeu? Então, assim, é minha cara com o conserto dela, vamos dizer. Mas, meus irmãos, nós estamos muito felizes, tem sido dias, claro que tem vários desafios, mas a gente também está extasiado com a presença do nosso filho aqui. E eu tenho dito que a experiência da paternidade tem sido algo sobrenatural para nós. Então, é um presente de Deus mesmo, a gente pode ver a ação de Deus em cada detalhe da vida dele, do nascimento dele. Nós estamos muito felizes. E nessa manhã, nesse tempo que nós estaremos juntos aqui como igreja, eu quero falar com vocês a respeito de uma experiência sobrenatural que aconteceu na Bíblia e como ela reflete na nossa vida de adoração e como a adoração ela pode gerar em nós um desejo missional, um desejo de fazer missões. Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo número 9. Nós vamos ler do versículo 28 até o versículo 37. Lucas, capítulo 9, versículo 28. A gente tem aqui 3 discípulos vivenciando um momento sobrenatural na Bíblia. É um texto um tanto quanto complexo de entender. Acontecem coisas aqui meio estranhas até para nós, vamos assim dizer, para o nosso entendimento humano. É um texto também que tem uma forte mensagem escatológica, ou seja, que fala a respeito dos últimos dias. Mas a gente vai tentar simplificar um pouco e trazer alguns princípios sobre adoração, sobre experiências com Deus e de como isso pode transformar as nossas vidas. E antes de nós lermos o texto proposto para essa manhã, eu quero falar a respeito rapidamente sobre o que é adoração, porque muitas vezes nós temos um entendimento raso e até superficial, eu diria, de pensar que adoração tem a ver com música, né? E aí você fala assim, eu toco e canto, então eu sou um adorador. Talvez você seja. Eu não toco e não canto, então eu não sou um adorador. Não necessariamente. Porque a adoração, ela não tem a ver com música. A música pode ser o resultado de uma vida de adoração, mas ela não tem necessariamente essa ligação. Quando nós vemos Jesus tendo um encontro com uma mulher lá em Samaria, João capítulo 4, você deve conhecer essa história. A mulher ela está confusa a respeito da adoração, a respeito de qual é o lugar que se deve prestar adoração a Deus. E Jesus dá a ela uma resposta muito conhecida e ele diz: vai chegar o tempo onde os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Que é a adoração, meus irmãos? De uma forma muito simples. A Bíblia diz
que o Espírito Santo convence o homem e testifica no homem a respeito do testemunho de Jesus. Quando nós, através do Espírito, recebemos essa mensagem de quem é Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus, o Messias, e entendemos isso como verdade para a nossa vida e vivemos os nossos dias de acordo com essa verdade, então nós somos adoradores. É simples. Se você crê em Jesus, crê que Jesus é o Filho de Deus, crê que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador, e você vive os seus dias como isso sendo uma verdade, ou seja, uma vida compatível com essa verdade, então você é um adorador. Você não precisa saber cantar, você não precisa saber tocar. Mas se você vive os seus dias como alguém que entendeu, recebeu do Espírito e vive essa verdade, você é um adorador. Então, quantos adoradores nós temos aqui nessa manhã? Dá uma glória a Deus aí do seu lugar. Amém. Então, eu estou falando com as pessoas certas. Nesse texto nós vamos ver como a adoração ela pode mudar a nossa vida, transformar a nossa vida e transformar a vida de outras pessoas. E como nós podemos, na prática, sermos melhores adoradores, vamos assim dizer. Então vamos ler juntos? A gente vai fazer uma leitura em partes. Então eu vou começar lendo do 28 até o 32, tá bom? Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 que estavam com ele. Amém? Essa é a nossa palavra, que Deus fale aos nossos corações nesse tempo juntos. Nós temos aqui Jesus no seu ministério, ele estava caminhando, já tinha enviado os discípulos a uma missão de pregar o Evangelho. Jesus tinha realizado grandes milagres, inclusive um pouco antes nós temos o relato da primeira grande multiplicação de pães e peixes, algo sobrenatural, um milagre é algo sobrenatural. Mas aqui Jesus então chama 3 dos seus discípulos mais próximos para orar a um monte. Depois de um dia eles sobem ao monte e lá em cima uma experiência sobrenatural acontece. Eu não sei se você conseguiu visualizar o que está acontecendo aqui, mas enquanto Jesus orava, a sua aparência se transformou. Ocorreu aqui o que chamamos de transfiguração. E Jesus aparece ali então em glória, grande glória, e não só isso, mas também aparecem Elias e Moisés, 2 homens que até então, no nosso entendimento humano, estavam mortos. É uma experiência sobrenatural. E a primeira coisa que nós vamos aprender com esse texto e com o que está acontecendo aqui, para ter uma vida de adoração verdadeira, é que o sobrenatural é real. Então, se você puder, repita comigo: o sobrenatural é real. É isso, o sobrenatural é real e desfruta dele e participa dele pessoas que têm intimidade com Deus. Esse momento, meus irmãos, ele realmente aconteceu. Se você crê na Bíblia, crê que a Bíblia é verdadeira e que ela é a palavra de Deus, esse texto, esse momento, ele aconteceu de fato. Ele não foi uma visão, ele não foi uma ilusão, não foi um sonho de alguém, não foi o autor que teve uma impressão de que isso poderia ter acontecido. Esse momento sobrenatural, essa experiência sobrenatural, ela de fato aconteceu dentro daquilo que nós chamamos de entendimento de espaço-tempo. Espaço, porque ela aconteceu dentro da nossa noção geográfica. O texto diz que aqueles homens subiram uma montanha, de lá não saíram, eles estavam na montanha quando isso aconteceu, e no dia seguinte eles desceram da montanha. Então essa experiência aconteceu dentro de um entendimento humano de espaço. E outra, ele aconteceu dentro do entendimento humano de tempo, porque o tempo não parou para que eles estivessem ali, o tempo não... Isso já aconteceu antes na Bíblia, mas não aqui. Se você acompanhar o relato, o texto diz, eles subiram, passaram a noite,
no dia seguinte eles desceram, então o tempo continuou. E o que nós podemos ver e aprender aqui é que é possível para nós, adoradores, pessoas que seguem a Cristo, pessoas que estão na caminhada com Jesus, buscando ser discípulos mais parecidos com Ele, aprendendo mais com Ele, é que é possível para nós termos experiências sobrenaturais com Deus. A Bíblia, esses 3 discípulos, eles foram chamados para vivenciar algo diferente, algo especial da parte de Deus. E você vai ver que isso vai produzir frutos incríveis na vida dele. Mas é importante nós entendermos que o sobrenatural, ele existe, ele é possível, e vivencia isso pessoas que têm intimidade com Deus, pessoas que buscam se aproximar de Deus. Esses 3 discípulos eram discípulos mais próximos, que andavam perto de Jesus e tiveram essa experiência. É claro que como um bom batista e uma igreja batista, quando nós falamos de experiências sobrenaturais, eu não estou falando de você sair rodopiando pela igreja, ou que no meio do louvor alguém vai sair levitando aqui, não estou falando disso. Mas eu creio e tenho uma forte convicção a respeito disso, em que há momentos onde o Espírito do Senhor quer se manifestar de uma forma intensa e profunda e falar aos corações da igreja, e nós precisamos entender que isso é possível, é real e disponível. Basta nós termos intimidade com Deus e buscarmos essas experiências. Amém? Então, se somos verdadeiros adoradores, se buscamos estar perto de Jesus, andar com Ele, ter intimidade, nós podemos vivenciar o sobrenatural, e o sobrenatural é real, assim como foi para eles, como é para nós também. Amém? Essa foi a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto. Vamos aprender 5, mas vamos ser bem ágeis, porque já vamos para a segunda coisa. Então, a primeira, o sobrenatural real. A segunda coisa que nós podemos entender com esse texto, sobre sermos adoradores, está no versículo 31, você pode ler aí comigo. A palavra diz assim: apareceram em glorioso esplendor Moisés e Elias, e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Então, a segunda coisa que nós vamos aprender é que nós precisamos falar do que falavam os profetas com Jesus. Meus irmãos, esse versículo 31, ele é complexo. Como eu falei, essa experiência foi uma experiência sobrenatural. Eu não sei se você entendeu, mas o sobrenatural é algo que não é natural, né? Ele acontece fora daquilo que é comum, daquilo que é natural. Então aqui, imagina só você, Pedro, Tiago e João, 3 discípulos que estavam acompanhando Jesus, um homem totalmente diferente. Você está orando, aí do nada, enquanto Jesus orava, a aparência dele se transforma, a roupa dele se transforma, começa a brilhar, o rosto dele começa a brilhar, a glória de Jesus está sendo revelada àqueles homens, eles já ficam em choque. Mas não para por aí. De repente aparecem 2 homens, e depois eles vão entender quem eram aqueles homens, Moisés e Elias, profetas que viveram há milhares de anos atrás, e eles estavam ali conversando com Jesus. Eu não sei você, mas eu ia ficar completamente em choque, sem saber o que fazer. Mas o que mais chama atenção nesse pedaço do texto é que esses 2 homens, se você conhece um pouco da história bíblica, você vai concordar comigo que Moisés e Elias foram os 2 maiores expoentes do ministério profético do Antigo Testamento. Homens que tiveram experiências reais e fortíssimas com Deus. Moisés no Monte Sinai e Elias no final do seu ministério sendo arrebatado, homens que tiveram experiências profundas com Deus. Ali nesse momento eles se encontram com Jesus e eles poderiam estar falando a respeito de qualquer coisa. E eu fiquei fazendo um exercício de tentar imaginar a respeito do que eles estavam falando. Talvez eles poderiam estar falando sobre como aquele povo pereceu por não cumprir a lei de Deus. Como eles tiveram dificuldade ao longo dos anos. Moisés poderia estar falando, puxa vida, Deus me deu a lei, eu passei para o povo, eles no deserto sofreram, viram que eu não conseguia entrar na terra prometida por conta de reclamação,
E agora, tantos anos depois, milhares de anos depois, parece que eles ainda não entenderam a mensagem. Moisés poderia estar fazendo essa queixa com Jesus. Elias podia estar falando, puxa, não temos mais reis, não temos homens decentes que governem o povo. Eles poderiam estar conversando com Jesus, talvez, sobre como foi o processo da escolha dos discípulos, porque talvez curioso, assim, Deus desde sempre continua a escolher pessoas mais estranhas. Primeiro escolheu eu, Moisés, um gago, agora escolhe Pedro, esse jovem pescador. Enfim, eles poderiam estar conversando sobre diversas coisas, mas eles estavam conversando a respeito de uma coisa. A versão que nós lemos diz, esses homens estavam conversando sobre a partida de Jesus que estava para acontecer em Jerusalém. Algumas versões vão dizer, eles falavam sobre a morte de Jesus que estava para acontecer. Sabe, meus irmãos, desde o começo do mundo, sempre existiu apenas um fundamento de esperança e de paz para todos aqueles que são pecadores. Esse fundamento é a morte de Jesus Cristo, o nosso mediador com Deus, para salvar aqueles que necessitavam. E sabe, no entendimento, nesse momento único do cosmos, no entendimento que hoje nós conseguimos fazer, é que a vida de Moisés e de Elias também dependia de Jesus, assim como a minha e a sua também dependem. O que eu vejo é que muitas vezes nós, como igreja, somos levados a tentar nos afastar da mensagem da cruz. Nós nos esquecemos a respeito daquilo que realmente importa. O fundamento central do Evangelho, o fundamento central das Escrituras se passa por uma coisa: a morte e a ressurreição de Cristo, porque é a única coisa capaz de salvar um pecador. O ministério incrível que Moisés teve, que Elias teve, nada daquilo era capaz de transformá-los em capazes de serem salvos por si mesmos. Eles também precisavam de Jesus, assim como nós precisamos. E o que eu vejo é que muitas vezes, muitas igrejas, muitos pregadores, muitas músicas têm se afastado cada vez mais da mensagem da cruz. Uma mensagem de renúncia, uma mensagem de morte para si mesmo e vida para Cristo. E nós temos falado muito sobre nós mesmos, cantado sobre nós mesmos, sobre as nossas ansiedades, sobre as nossas vontades, sobre aquilo que nós queremos. E nós não podemos ser assim. Verdadeiros adoradores entendem qual é a mensagem central do Evangelho. Falam sobre aquilo que os profetas falavam. Nós precisamos falar a respeito da cruz de Cristo. Precisamos viver os nossos dias com a mensagem da cruz em nós. É claro que eu não estou falando de transformar todos os cultos em um culto temático sobre cruz. Embora hoje seja um dia cabível para essa mensagem, porque falamos da ceia, mas se as nossas ações, se as nossas conversas entre nós não girarem em torno da única coisa que realmente pode mudar a nossa vida, então tem algo de errado com a gente, nós precisamos consertar. Então, se queremos viver uma vida de adoração, se queremos ser verdadeiros adoradores, nós precisamos nos lembrar que o sobrenatural é real e que nós precisamos falar sobre aquilo que os profetas falavam com Jesus. Amém? Eu estou indo muito rápido ou está tranquilo? Tranquilo? Ok, que bom. Então é isso, se Moisés e Elias falavam sobre isso, quem somos nós para falar de algo diferente, não é mesmo? A terceira coisa que nós podemos aprender com esse texto, com essa história, é que nós precisamos nos manter acordados. Fala comigo, precisamos nos manter acordados. Isso. O texto no versículo 32 de Lucas capítulo 9 diz assim: Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono, mas acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. O texto nos conta que esses 3 discípulos estavam dominados pelo sono, com muito sono. Meus irmãos, tentem entender o lado deles, porque às vezes a gente critica muito rápido, né? Como que podem dormir nessa ocasião? Mas olha, eles tiveram um dia de discípulo de Jesus, e se você já acompanhou um pouco de Cristo, sabe que ele gostava de andar e fazer uma coisa ali, fazer outra coisa ali.
eles tiveram um dia normal, e aí no final do dia, Jesus chega para eles e fala, vamos subir um monte comigo? Tranquilo, né? Só uma montanhazinha, uma leve inclinação. Então esses homens têm mais um grande esforço físico para fazer, e quando eles chegam lá no topo da montanha, Jesus ainda fala, agora vamos descansar? Não, vamos orar. Que maravilha, né? E aí eles então são levados a esse lugar de oração, e eu imagino que estavam muito cansados. E falando em cansaço, meus irmãos, eu acho que nesses últimos dias eu pude redefinir o meu conceito do que é sentir sono, né? Eu não sei quantos de vocês que já foram pais ou que são pais estão entendendo do que eu estou falando. Inclusive, uma coisa boa é que o meu filho ele está me ajudando a viver mais a Bíblia. Eu estou praticando mais a Bíblia, né? Tem um texto em Efésios que diz, levanta tu que dormes, e está sendo exatamente isso. Quando eu vou deitar, eu tenho que levantar para acudir ele. Então, que bênção é, né? O filho na vida da gente nos ajuda a ser cristãos melhores. Mas, brincadeiras à parte, eu lembro, acho que uma noite dessa, já perdi, você está entendendo, né? Aí você está no meio do arroto da madrugada, os pais sabem, né? No meio do arroto da madrugada, e você não sabe se fica em pé, se fica sentado na cama. Estava conversando com minha irmã no culto das 8, e ela falou, eu sentava no meio da cama, porque se eu sento na beira, podia ter o perigo de cair para o lado e tombava ela e o bebê. Enfim, é ruim estar com sono. É ruim estar com sono. É perigoso quando a gente está com sono. A gente pode, dependendo da situação em que nós estamos, podemos colocar a nossa vida em risco e a vida de outras pessoas também. A gente não pode dirigir com sono. É perigoso. E o que acontece, o que eu vejo é que muitas vezes a gente corre um risco de estar dentro da igreja e viver aquilo que, eu não gosto desse termo, mas eu vou usá-lo, aquilo que eu chamo de sono espiritual. Uma apatia na vida espiritual, e muitas vezes essa apatia ela é gerada em nós pelo cansaço do nosso dia a dia, ela é gerada em nós talvez pelo cansaço da nossa vida ministerial, a nossa agenda ministerial está lotada de coisas e a gente começa a ficar cansado. Muitas vezes também esse sono espiritual ele é gerado por um certo comodismo, um conforto da vida que a gente está vivendo dentro da casa de Deus. E tudo isso é muito perigoso para nós, meus irmãos, porque quando nós estamos com sono, nós podemos perder aquilo que Deus está fazendo. Se aqueles discípulos não tivessem despertado do sono deles, eles iam perder uma experiência sobrenatural que mudou para sempre a vida deles. Diante deles estava Jesus glorificado, 2 profetas que aparentemente estavam mortos, e se eles estivessem dormindo, eles não teriam visto isso. E muitas vezes nós vivemos uma vida de apatia espiritual dentro da igreja e a gente está perdendo aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Porque Deus está fazendo. E nós precisamos tomar cuidado. Em Apocalipse, há um alerta do anjo para a igreja de Laodiceia. Ela é uma igreja que é alertada porque está vivendo uma vida de apatia espiritual. Você já deve conhecer esse texto onde fala que é uma igreja que não é nem quente, nem fria, mas é uma igreja morna. E você já parou para pensar qual é a temperatura ideal do sono? É muito ruim dormir passando frio, né? Mas também é muito ruim dormir quando está muito quente. Começa a ficar suado e gruda no lençol. Como que é bom dormir? No morninho. Quando não está nem quente, nem frio, está gostosinho e está confortável. O leite do bebê agora é só referência de pai aqui, ó. Minhas pregações mudaram para sempre. O leite do bebê não pode ser muito frio, não vai gostar, não pode ser muito quente, senão vai machucar ele, tem que ser morninho. Mas esse morninho, essa zona de conforto, esse gostosinho, muitas vezes é perigoso para nós. Então nós precisamos ficar atentos, precisamos nos manter acordados para aquilo que Deus está fazendo. Se for necessário você fazer um ajuste na sua rotina, talvez diminuir um pouco das coisas que você faz e fazer as outras com mais intensidade.
Talvez você precise de um renovo, de um despertar de Deus em alguma área da sua vida. Mas não viva uma vida de quem anda com sono. Viva uma vida de quem está acordado e atento para aquilo que Deus está fazendo. Amém? Então, 3 coisas até agora. O sobrenatural é real. Nós precisamos falar sobre aquilo que os profetas falavam com Jesus. E o terceiro, precisamos nos manter acordados. A quarta coisa que nós podemos aprender com esse texto, nós vamos ler aí a partir do versículo 32 até o 35, você pode acompanhar comigo. A Bíblia diz assim: Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Ouçam. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Meus irmãos, nesse momento, Pedro, se você conhece um pouco de quem é Pedro, um homem impetuoso, que parece que muitas vezes age antes de pensar, ele tem uma ideia. Ele acordou, ele viu essa cena sobrenatural acontecendo, e ele tem uma ideia. Gente, eles estão indo embora, não podem ir embora, que isso? Eu nem tive a oportunidade de conversar com eles, eu quero que eles fiquem aqui. Então, tive uma ideia, eu vou fazer 3 tendas, porque daí eles podem descansar e ficar mais tempo aqui. Aparentemente, é uma ideia boa, né? Tem vários aspectos que a gente pode falar a respeito desse momento, e aparentemente é uma ideia boa. Mas o texto diz que ele não sabia, não fazia ideia do que ele estava dizendo. Sabe, muitas vezes, aqui a gente vai para o outro extremo. Porque enquanto tem algumas pessoas que vivem uma apatia espiritual, um certo comodismo, um conforto, e já não produzem nada no Evangelho, já estão perdendo aquilo que está acontecendo, existe um outro extremo de pessoas que são aquelas pessoas que estão aqui, fazendo o tempo todo, gostam de fazer e tem ideia. Não, porque a igreja precisa fazer isso agora, se a gente fizer tal coisa, a gente vai alcançar mais pessoas, e agora a gente precisa ter isso no nosso culto, e a pessoa é cheia de ideia. E muitas vezes são ideias boas, ideias que são legais. Mas não era aquilo que Deus queria fazer. Muitas vezes a gente é tomado até mesmo por um certo ativismo religioso de fazer, de querer fazer, ou um sentimento de privilégio. Puxa só, Jesus tem 12 discípulos. Mas eu estou aqui, eu sou Pedro, os outros 9 não estão vivenciando isso. Então, se Jesus me trouxe aqui nessa posição, é que Ele quer que eu faça alguma coisa. E muitas vezes nós ocupamos cargos e posições importantes dentro do reino de Deus, e a gente acha que aquilo por si só é o suficiente para começarmos a agir por conta própria. Começarmos a termos ideias e ações, atitudes por conta própria. O problema é que Pedro não fazia ideia daquilo que estava acontecendo. E aqui tem 3 alertas que nós precisamos ter. O primeiro é que Elias e Moisés são pessoas importantes, mas Jesus é muito maior que eles. Pedro, você não precisa fazer tenda para eles, você já anda com Jesus todo dia. Jesus é muito maior que eles. O segundo é que a presença de Deus é um lugar de temor e de reverência. A Bíblia diz que quando a nuvem envolve eles, eles tiveram temor. Algumas versões dizem que tiveram medo. O lugar da presença de Deus, o lugar da glória de Deus manifestada e revelada é um lugar de reverência. E muitas vezes esse nosso ímpeto de fazermos coisas vai tirando do nosso coração a reverência. Nós esquecemos que somos servos de um Senhor maior que nós. E a gente acha agora, tem uma certa prepotência de chegar em lugares e falar, não, eu sei, aqui eu faço, aqui eu ajo. Não é assim. Precisa ter temor, precisa ter reverência no nosso coração.
Sabe, assim como Isaías teve uma experiência lá no capítulo 6, quando se deparou com a presença de Deus e disse: ai de mim que sou homem de lábios impuros. Moisés, quando tem uma experiência com a presença de Deus, uma experiência sobrenatural na sarça ardente, é pedido a ele que retire suas sandálias sujas, porque o lugar que ele está é um lugar santo. Nós precisamos ter reverência na presença de Deus. A gente não entra de qualquer jeito, a gente não fala aquilo que a gente quer, a gente não faz aquilo que a gente pensa. Precisamos ter reverência. E por último, o lugar de temor é o lugar de ouvir a voz de Deus e não de ficar dando ideia. Muitas vezes nós que estamos nessa posição de pessoas ativas, adoradores, verdadeiros, engajados, envolvidos na missão, envolvidos naquilo que Deus está fazendo, a gente acha que as nossas experiências são suficientes para vivermos um ministério. Por que não dar uma tenda para cada um? Como eu disse, essa é uma ideia boa, uma ideia válida, não é uma ideia ruim. Só tem um problema. Jesus não tinha mandado eles fazerem aquilo. Jesus não tinha dado, a ordem de Jesus foi: subam comigo e orem. Não é para você fazer tenda. Nós precisamos tomar cuidado com o nosso ego, precisamos tomar cuidado com o orgulho, precisamos tomar cuidado até para não transformar a nossa caminhada com Deus em idolatria. Porque, como ministros, como discípulos de Cristo, nós somos chamados a fazer aquilo que Ele ordena e somente isso. Se Jesus não mandou você fazer alguma coisa, não faça. É simples, não faça. Ouça a voz de Deus no lugar da presença dele, amém? E por último, mas antes vamos recapitular. Primeiro, precisamos, o sobrenatural é real. Segundo, precisamos falar sobre aquilo que falavam os profetas com Jesus. Terceiro, precisamos nos manter acordados. Vocês estão acordados, muito bom. E o quarto, tenham temor e escute a voz de Deus. Por último, meus irmãos, você precisa descer da montanha. Talvez, eu vou ler o versículo 36 e 37, o texto diz: tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só, os discípulos guardaram isso somente para si, naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Na divisão bíblica que nós temos hoje, esse trecho, esse pedaço da história, ele para aí. O versículo 37 já faz parte de uma nova história que estava acontecendo. Mas olha que interessante, no versículo 37 a Bíblia diz: no dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Como eu comentei no primeiro ponto, eles subiram a montanha e no dia seguinte eles desceram a montanha. E a vida continua. A vida continuou. No dia seguinte, quando eles desceram da montanha, haviam pessoas famintas. No dia seguinte, quando eles desceram da montanha, haviam pessoas que precisavam de cura, haviam pessoas que precisavam de libertação, haviam pessoas que precisavam de uma mensagem de esperança e de paz. No dia seguinte, eles precisavam descer da montanha porque havia gente precisando daquilo que eles viveram lá. O alerta que fica para nós é que muitas vezes nós estamos sendo uma igreja que vive o tempo inteiro na montanha. A gente gosta de ter as nossas experiências com Deus aqui, as nossas experiências sobrenaturais, a gente gosta do nosso culto, a gente gosta de cantar, a gente gosta de louvar, enquanto lá fora existem pessoas que estão esperando a gente descer da montanha com uma mensagem que elas não têm, com um poder que elas não têm e não conhecem. E talvez esse é o ponto onde a nossa adoração ela se torna uma adoração missional. Porque aquilo que vivemos na vida de adoração, aquilo que recebemos de Cristo, as experiências que nós temos no lugar do sobrenatural, as experiências que nós temos numa vida de adoração, elas precisam refletir na vida de outras pessoas, porque senão a gente está vivendo uma vida muito rasa com Deus. Meus irmãos, tem muito irmão que vem para a igreja, só abre a Bíblia aqui no culto. Tem muito irmão que só vem na igreja quando vai servir, quando vai tocar, vai cantar ou vai fazer alguma coisa. E nem você é tão extremista assim, mas às vezes
Tem pessoas que têm profunda intimidade com Deus, que já vivenciaram coisas incríveis com o Senhor ao longo da sua jornada, mas que acabaram se acostumando com esse lugar, com essa posição, e não abençoam outras vidas mais com aquilo que receberam de Deus. Se você acompanhar essa história, você vai ver que Pedro, principalmente Pedro e João, Tiago também, mas Pedro e João foram homens tremendamente usados por Deus no início e na expansão do Evangelho. Homens que lideraram a igreja de Cristo, homens que vivenciaram coisas diferentes com Deus, homens que deram sua própria vida pelo Evangelho, por aquilo que receberam de Deus. E quando nós temos experiências como essa, uma experiência, como eu disse, esse é um texto escatológico, porque Jesus vai voltar. E a Bíblia diz que Jesus vai voltar em grande glória. Eu imagino Pedro e João e Tiago tendo essa experiência sobrenatural, vendo Jesus glorificado, uma prévia daquilo que os aguardava, e quando eles desceram da montanha, embora não tivessem contado para ninguém o que aconteceram, eu tenho certeza que a atitude deles era diferente, porque eu tive uma experiência com Deus. Eu tive uma visão de Jesus glorificado, a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Daqui em diante, até o dia em que eu morrer, o dia que eu me encontrar com Ele, de fato, eu tenho uma nova motivação para viver, e deve ser isso que nos motiva todos os dias. Você teve uma experiência com Deus, você foi salvo por Jesus Cristo, a cruz te alcançou e te libertou, meu irmão, e agora todos os dias da sua vida você vive aguardando algo que está para acontecer. Eu imagino João exilado, perseguido, no final de sua vida já escrevendo as suas cartas ali, escrevendo o livro, e ele tem então ele é tomado por essa visão no livro de Apocalipse, e ele começa a ver um homem com uma aparência reluzente, com cores brancas na sua roupa. Eu imagino João falando: eu já vi isso antes, eu já tive essa experiência antes, eu sei o que está acontecendo, é Jesus glorificado. Eu imagino Pedro sendo crucificado na sua morte, pensando: valeu a pena viver a vida para Deus, porque a experiência que eu tive com Jesus glorificado me muda todo dia. Quando nós começamos a ver essas coisas acontecendo, o texto de Gálatas 2, onde Paulo diz: eu fui crucificado com Cristo, agora eu não vivo mais a minha vida, eu vivo a vida no Filho, mediante a fé, e essa vida é a vida de Jesus glorificado, ressurreto, daquilo que nos aguarda. Meus irmãos, quando nós temos esse entendimento, é impossível a gente continuar vivendo uma mesma vida, sem fazer diferença na vida das outras pessoas. Pedro, Tiago, João, eles tiveram essa experiência sobrenatural, e a partir desse momento, as vidas deles foram transformadas, e de outras pessoas também foram por isso. Enquanto esse dia não chega, a nossa missão como discípulos é essa: tomar a nossa cruz, seguir a Cristo, mas entendendo que há para nós experiências sobrenaturais na presença de Deus, que essas experiências vão gerar em nós e nas outras pessoas testemunhos, vão gerar salvação, conversão. Como eu disse, meus irmãos, no dia seguinte, as pessoas estavam esperando eles descerem da montanha. E talvez hoje tenha alguém na sua vida esperando você descer da montanha, você acordar do sono que você está vivendo, para levar a ela uma mensagem de salvação e de esperança. Eu quero finalizar com duas coisas. A primeira, eu vou contar uma breve história, e depois a gente vai cantar junto uma última música. Mas eu me lembro, o ano era 2011, então 13 anos atrás. Nós estávamos vivendo algo muito especial aqui na nossa igreja. Não sei quantos vão lembrar, mas era uma época onde eu creio que Deus estava nos despertando para um avivamento. Tinha até aqueles vídeos daquele evangelista, difícil de falar o nome dele, Reinhard Bonk, alguma coisa assim. Enfim, eu lembro que eu tinha acabado de terminar o ensino médio, meus 17 anos ali, e eu e minha irmã estávamos de verdade vivendo algo assim muito especial da parte de Deus. Um quebrantamento assim muito grande, uma intimidade muito grande, algo assim, nosso coração estava sendo tomado, o chamado ministerial vindo cada vez mais à tona na minha vida naquela época. E eu lembro que teve uma noite específica, onde nós estávamos em casa, e nós morávamos com nossos avós, e na época minha avó,
ela já tinha sido diagnosticada com Alzheimer, e de várias complicações assim que ela teve, uma coisa que acontecia muito é que ela tinha um sono muito leve à noite. E às vezes ela acordava meio estressada, assim, meio brava durante a madrugada. E ela visitava todos os cômodos da casa, a porta estando fechada ou não. Ela entrava em todos os cômodos para ver se estava tudo bem. Então, a hora que minha avó ia dormir era a hora de silêncio na casa, a gente já sabia disso. E nessa noite específica, eu e minha irmã fomos tomados por uma vontade muito forte, assim, muito forte de orar ao Senhor, de buscar a Deus. E eu lembro que a gente se ajoelhou no nosso quarto, começamos a orar e foi uma experiência sobrenatural para nós ali. Nós começamos a orar, os minutos foram se passando, nós começamos a chorar na presença do Senhor, arrependido dos nossos pecados e com o coração quebrantado, querendo buscá-lo cada vez mais, ter mais intimidade com Deus. E à medida em que orávamos, a gente começava a chorar, e a minha cabeça humana me dizia: você não pode chorar, você precisa parar, você vai acordar a sua avó vai ficar brava, ela vai entrar aqui, vai brigar com vocês. E os minutos foram passando, e os minutos se tornaram em horas, e nós ficamos ali horas durante aquela madrugada orando, e a minha avó não acordou ou não entrou no nosso quarto. Alguma coisa aconteceu. Eu creio que foi sobrenatural de Deus naquele lugar. Mas aquela experiência marcou minha vida. Foi um dos momentos onde eu tive um entendimento da parte de Deus a respeito da vida que eu queria ter para mim. E eu lembro disso até hoje, assim, com muito amor e muito temor no meu coração, dessa experiência sobrenatural que eu tive. E a pergunta que eu faço para você, meu irmão: quanto tempo faz que você não tem uma experiência sobrenatural com Deus? Ou talvez, quanto tempo faz que as coisas que você vive com Deus não têm feito diferença nenhuma na vida de outras pessoas?